transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras no meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras no meu coração. Amém. Que alegria, irmãos. Vamos agora fazer a nossa meditação. E no dia de hoje, semana passada nós falamos um pouco sobre as nossas famílias, sobre a cura das nossas famílias. E hoje vamos falar sobre o resgate. O que deve ser feito para que de fato a gente consiga ter uma família saudável, uma família feliz, uma família restaurada. O que precisamos fazer? E quais são os frutos de uma família que anda com Deus? Já estou dando aqui uma dica: andar com Deus. Então, na semana passada nós falamos de várias coisas. Nós falamos do propósito da família, que Deus nos criou para que possamos prosperar, que possamos dominar sobre toda a terra. E principalmente a nossa família, ela é canal de graça, ela é canal de evangelização. Nós falamos também de tudo aquilo que vem abalar as nossas famílias. Nós falamos das distrações. Falamos das distrações do telefone. Quanta coisa eu falei do telefone. Como o telefone ele é prejudicial à nossa família. Nós falamos também sobre a busca excessiva pelo dinheiro. A busca excessiva pelo dinheiro, que é a família que está fundada somente no dinheiro. Quando o dinheiro acaba, ela se desfaz, ela se destrói, se desmorona. Quantas famílias que têm a busca incessante por dinheiro. Pais que às vezes trabalham 24 horas, não têm tempo de qualidade com sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Que são apegados a tantos bens materiais, a tantas coisas, e colocam a sua confiança somente no dinheiro. E esquecem de colocar a confiança, de acreditar na providência que é Deus em nossas vidas. Deus é aquele que tudo provê, como falamos. Se as aves do céu são alimentadas, se os pássaros são alimentados, imagine nós, que somos as criaturas mais inteligentes, as criaturas planejadas por Deus, que nós temos a graça de termos o entendimento de adorar a Deus. Nós somos tão amados por Deus. Então imagine o homem. Eu sei que existem situações, mas Deus nos ama incondicionalmente. Existem situações de miséria, existem situações de fome, que nem sempre está relacionada a Deus, porque Deus ele sempre quer o nosso bem. Mas às vezes há situações que o próprio homem coloca, que o próprio homem cria. Então, nós precisamos ter a certeza e acreditar na providência de Deus. Outra coisa que nós falamos na semana passada foi sobre as nossas amizades. Às vezes uma amizade errada, ela pode trazer muitas consequências negativas na sua vida e na sua família. Seja isso relacionado a homem, seja isso relacionado a mulher. Ou talvez os seus filhos. Então, se um homem ele tem uma amizade errada, se um homem às vezes ele abdica, ele abre mão do tempo que tem para ficar com sua família e dá espaço aos amigos, provavelmente aquele homem ele vai ser influenciado por aqueles amigos. A amizade é bom, mas a gente, sendo casal principalmente, nós temos que buscar amizades com outros casais.
Se você é casado, você precisa buscar amizade com quem é casado. Não dá certo um homem casado com uma amizade com uma mulher solteira, porque os pensamentos, as coisas são diferentes. Também não dá certo uma mulher solteira com uma mulher casada e vice-versa. Então nós precisamos buscar. É claro que você não vai desfazer uma amizade às vezes de muitos anos. Isso, mas eu estou falando de modo generalista. Nós precisamos, principalmente os casais, precisam buscar amizades com casais, porque vocês vão falar de coisas semelhantes. Vocês vão falar de família, vocês vão falar de filhos, vocês vão falar das dificuldades do casamento, e assim vocês vão construindo relacionamentos saudáveis. Mas independente de questão de relacionamento, o principal é sempre fazer amizades e estar em ambientes saudáveis, com pessoas que buscam a Deus, principalmente pessoas que têm bons propósitos, bons pensamentos, bons conselhos, pessoas que buscam o nosso bem, que estão torcendo por você, não pessoas tóxicas. Nós precisamos buscar pessoas que estão de acordo com a nossa energia, com a nossa sintonia. Então, você imagine só a situação de estarmos em ambientes, o poder do ambiente. O poder do ambiente, ele transforma. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de oração. E esse grupo de oração, às vezes a gente cai na ideia de dizer, eu amo a Deus, eu faço a minha oração pessoal em casa, para mim, a minha família reza em casa, já está bom demais. Mas cuidado, porque se você estiver sozinho, a chance de você cair, a chance de você fraquejar é muito maior. Porque você vai estar fragilizado. E nós passamos por momentos, principalmente na nossa fé, de turbulências, de dúvidas, situações da nossa vida que às vezes acabam abalando a nossa fé. E são justamente nesses momentos em que a nossa fé é abalada que o inimigo ele se utiliza para nos tirar de Deus. Agora, se você possui boas amizades, se você está em um bom ambiente, no momento da queda, as pessoas que estiverem ao seu redor vão pegar na sua mão e vão lhe levantar. É por isso que eu amo meu grupo de oração, porque eles me entendem. Eles estão comigo sempre. É uma família que eu tenho, que eu sei que eu posso contar. É uma família que está sempre em oração comigo. Nas minhas dificuldades, quando eu cair, vai ter alguém lá para me dar um bom conselho, para me levantar e dizer, bem, não é por aqui, não é por aqui, vá por esse caminho. Assim como as boas pessoas, as boas amizades. Então cuidado com o ambiente que você anda. Da mesma forma, se você está com pessoas erradas, se você tem uma amizade, uma amiga, um amigo que trai o seu esposo, seu namorado, sua namorada, enfim, você vai ser o próximo, você pode ser influenciado. Cuidado com os maus hábitos, dos vícios, tantas coisas que já falamos aqui. Se você está no ambiente, se você está convivendo com pessoas que estão fazendo coisas que desagradam a Deus, provavelmente você vai ser o próximo. Não arrisque, porque no jogo do pecado você sempre vai perder. Não tente. É melhor evitar, é melhor não ir, é melhor não fazer, é melhor não estar. Cuidado sempre com os ambientes, cuidado com as pessoas que você convive, cuidado com as pessoas que você deixa entrar na sua casa. Tem tantas pessoas que às vezes, tem tantas casas que às vezes dá espaço, já abre logo as portas. Cuidado com as pessoas, porque tem muitas pessoas mal intencionadas. Tem pessoas às vezes que não estão felizes com aquilo que você tem, com o que você é, com a sua família, estão de olho. Estão ali transmitindo energia negativa, então se for dessa forma é melhor evitar. E às vezes até mesmo parentes. Cuidado, revise as pessoas que estão contigo, que estão convivendo com você diariamente. Tenha esse cuidado, faça esse filtro de estar somente com pessoas boas e pode ter certeza que essa vai ser a primeira transformação. Você que é pai, você que é mãe, cuidado, observe as pessoas, as amizades que os seus filhos têm.
Porque pode ter certeza que uma das coisas que mais influencia os seus filhos são as amizades. É o convívio, cuidado com aquilo que o seu filho assiste, o convívio, ele está convivendo nem sempre a presença física, mas também a virtual. Então, às vezes, seus filhos estão conversando com pessoas que você nem tem conhecimento. Você tem essa atividade de acompanhar os seus filhos com as pessoas que eles conversam, com o conteúdo que ele assiste, as pessoas que eles seguem, talvez no YouTube, no Instagram. Você tem esse hábito de acompanhar, você sabe com que os seus filhos estão convivendo. Porque essas pessoas, elas vão influenciar os seus filhos de alguma forma. E pode ser uma influência negativa. Então, às vezes, nós vemos muitos pais, muitas famílias em que os filhos, eles estão ali, ainda, principalmente os adolescentes, eles estão construindo a sua identidade, eles estão ainda querendo conhecer o mundo, nessa sede de conhecer o mundo, e ali são pessoas, aparecem, principalmente mal intencionadas, e influenciam de forma totalmente negativa. Por isso que às vezes a gente vê, nossa, aquele menino, aquela menina era um menino tão bom e de repente se revoltou, de repente foi buscar as coisas erradas. Por quê? Por causa das más influências. Então é preciso ter muito cuidado, porque existem situações que de fato os pais precisam intervir. Precisam intervir. Você não pode deixar os seus filhos com má influências. Busque sempre boas influências. Esteja atento a tudo o que acontece na sua casa. Você precisa ser uma sentinela. Você precisa estar alerta a todo momento. Com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que estão ao redor da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Para que a sua casa esteja blindada. Para que no seu ambiente, esse ambiente sagrado, que é o seu lar, que é a sua casa, que é a intimidade, possa somente ser habitado por pessoas boas, pessoas com boas intenções. E a partir daí, aí pelo contrário, e agora eu falo, nas boas amizades, as boas intenções. Se você está do lado, como eu já falei aqui do grupo de oração, mas se você está do lado de pessoas prósperas, de pessoas que temem a Deus, que confiam em Deus, pode ter certeza que a sua vida, a sua família também será transformada. Uma boa amizade, ela é capaz de transformar a sua vida. Se os seus filhos estiverem com uma boa amizade, também louve a Deus, porque a vida do seu filho, os hábitos, as práticas do seu filho, dos seus filhos também serão transformadas. E isso é muito bom. Então, louve a Deus se você tem boas pessoas e busquem estar perto de boas pessoas. E boas pessoas atraem boas pessoas. Então você também precisa ser uma boa pessoa. Revise, por isso eu digo, revise os seus hábitos. Revise o que você faz, porque boas pessoas atraem boas pessoas. Então, se a sua família convive com boas pessoas, pode ter certeza que vocês vão sempre crescer, sempre progredir na fé, prosperidade financeira, na paz interior e tantas outras coisas boas. Busque sempre estar em bons ambientes, boas amizades. Agora, a pergunta que eu faço, a gente falou de todas essas distrações, tudo aquilo que vem para nos afastar de Deus, da nossa família, mas a pergunta que eu faço: o que nós precisamos fazer para restaurar a nossa família? Já falei do ambiente, das boas amizades. Mas, em algum momento, imagine, principalmente no seu casamento, a sua família, algum momento uma situação saiu do controle. A situação saiu do controle. A situação saiu do controle no seu casamento, a situação saiu do controle dos seus filhos, o cuidado com os seus filhos, na educação dos seus filhos não atendem, seus filhos não obedecem, seus filhos não escutam. Sua família já está atolada em vícios, atoladas em rancor, ressentimentos, em traições, em tantos vícios, em tantas coisas. Não existe mais intimidade, não existe mais carinho, não existe mais amor. O que é preciso fazer para restaurar a sua casa, para restaurar a sua família?
Vocês eu- imaginem, voltem lá no passado, quando você conheceu seu companheiro, a sua companheira, quando você engravidou e tantos planos, tantos projetos, tantas coisas boas que você imaginou e que vocês até mesmo viveram. Aquela empolgação, aquela paixão, aquela alegria com seu esposo, com sua esposa. Só que ao longo do tempo as coisas foram se perdendo, foram se esvaziando, se afastando, faltou intimidade e aí as coisas chegou como está hoje. E o que fazer para restaurar essas situações? Imagine resgatar a identidade de um casal de namorado que vocês um dia foram e que talvez não são mais. Ou imagine restaurar aquele filho saudável que de repente se voltou contra você, se voltou contra a sua casa. Mas eu tenho certeza que no fundo do seu coração existe um desejo, uma vontade de ter uma família unida. Às vezes também casais que estão separados, mas no fundo, você ainda tem um desejo de restaurar a sua família, de voltar para o seu esposo, para a sua esposa e dar uma nova chance, uma nova oportunidade. O que precisa ser feito? O que precisa ser feito para que possamos nos libertar dos vícios, para que possamos ter tempo de qualidade com nossa família, uma família santa, saudável, feliz, para que possamos aprender a confiar mais em Deus, para que possamos resgatar essa identidade e esse propósito que já foi falado aqui da nossa família. O que precisa ser feito? Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é que as nossas ações, elas precisam ser ações perseverantes. Não adianta nada eu de repente tomar uma decisão agora, fazer uma ação agora, mas se quando for amanhã, você está escutando aqui essa pregação e aí de repente você no dia de hoje, não, vou buscar melhorar. Mas quando for amanhã, e aí você diz, eu vou buscar melhorar, e aí você faz coisas boas durante o dia, você vai buscar reatar o relacionamento, vai tentar conversar com os seus filhos, mas quando for amanhã, tudo volta ao normal e a situação esfria. Então, primeira coisa que precisamos entender é que para que possamos restaurar a nossa família, para que possamos resgatar a nossa família, nós precisamos praticar pequenos hábitos. Porém, esses pequenos hábitos eles precisam ser duradouros, todos os dias. Então, coloque mesmo no papel. Primeira coisa, identificar tudo o que está acontecendo que tem atacado a sua família, que tem de alguma forma influenciado a sua família, que tem afastado você, dos seus filhos, do seu relacionamento. Tudo aquilo que tem prejudicado a sua família. Faça esse exame de consciência dos atos que você tem feito, do que você tem praticado e das coisas que têm acontecido na sua casa. Coloque isso num papel, vá anotando. E ali você tente anotar pelo menos 10 coisas. E você identificou as coisas que estão acontecendo. Agora, para cada uma dessas 10, pelo menos essas 10 coisas, você vai apresentar uma reação. Pense em algo para reverter essa situação. Então, por exemplo, se você quer restaurar a intimidade com o seu companheiro, com a sua companheira, você vai passar a praticar alguma coisa que vai voltar àquela intimidade. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser um carinho que talvez você há muito tempo não tenha feito. Quantos casais não se beijam mais? Então, coloque no papel. Tá faltando intimidade no relacionamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer ao meu esposo, à minha esposa, ao meu companheiro, minha companheira que eu a amo todos os dias.
E aí você vai criando essa rotina. Você perdeu o controle na educação dos seus filhos. O que é que você pode fazer? Você pode primeiro resgatar a confiança que um dia se perdeu entre o diálogo entre você e o seu filho. Então, todos os dias, você vai insistir. Você vai tirar pelo menos 10 minutos para tentar conversar com os seus filhos. Não uma conversa já apontando o erro ou julgando, mas tentando entender o que passa na cabeça dele, para que você restaure a confiança, ele passe a confiar em você e passe a dialogar mais, a abrir o que está em sua cabeça, na cabeça dos jovens, tantas coisas que passam em sua cabeça, e que a partir dali você possa ir aconselhando. Então, durante o dia, no momento, às vezes, no momento mais de descontração, diz: filho, filha, tira 10 minutos para conversar, restaurar esse diálogo. Agora, que isso seja uma prática perseverante. E aí você vai introduzindo, para cada situação, você vai introduzindo novas práticas, novos hábitos. E você vai perceber que desses pequenos hábitos que você vai introduzir durante o seu dia, durante a semana, durante o mês, esses hábitos eles vão aos poucos crescendo e tornando-se coisas maiores. Do mesmo jeito que os vícios ele começa com pequenos atos, pequenas atitudes, nós temos nós seres humanos temos esse hábito da repetição. Então pequenos vícios podem se tornar vícios maiores porque acabam se repetindo todos os dias. Assim como boas práticas também podem se tornar práticas maiores, boas práticas maiores, se colocarmos isso na nossa rotina. Então precisamos aprender a sermos perseverantes. Mesmo se num dia você resolva dizer: hoje eu vou fazer isso, mas ali o seu filho, o seu companheiro, ele não deu um retorno, não deu uma resposta, esfriou, mas eu tenho certeza, se você insistir, no primeiro dia não deu certo, segundo dia não deu certo, terceiro dia não deu certo, quarto dia não deu certo, no quinto dia já começou a existir um diálogo, no sexto dia foi melhorando e vai quebrando as barreiras. Eu tenho certeza que aos poucos, dia após dia, a sua família vai começar a ser restaurada. Para que possamos, irmãos, entendermos a grandeza do amor de Deus em nós, precisamos entender que o amor supera tudo. É olharmos para a cruz de Cristo e entendermos que Cristo, através do amor por nós, ele foi capaz de se entregar por inteiro, de sofrer, de ser morto. Porque, como diz na primeira carta de Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, talvez você até tenha desistido do seu casamento, do seu relacionamento, você tenha desistido dos seus filhos, você tenha desistido dos seus pais, da sua família. Mas eu tenho certeza que dentro de você existe o amor. Esse amor que às vezes pode ter sido durante o tempo apagado. Essa brasa que ela já não mais acende. Mas, se entendermos lá, como diz a primeira carta de Coríntios, o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. O amor é a chave maior para que você possa encontrar forças para lutar contra o mal e restaurar a sua casa. Resgatar a sua casa, resgatar a sua família. É no amor que você vai encontrar a força. Então, quando a situação estiver difícil, quando a situação estiver complicada, é o amor que tudo suporta. O amor tudo suporta. E o amor, ele não é somente o sentimento, não é somente a paixão, mas o amor, ele é a decisão, ele é a certeza. A decisão de que você escolheu ter uma família.
de que você escolheu estar com aquela pessoa, a decisão que você escolheu em ser mãe, em ser pai. Por isso o amor, ele tudo suporta. Quando a situação estiver difícil, pense no amor. Busque primeiro o amor e através do amor você vai encontrar a força para resgatar a sua casa. Meus irmãos, nós precisamos praticar o perdão. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas o perdão, se amparado no amor, o perdão ele não é. Se você for esperar o sentimento, a força talvez, de dizer eu perdoo, talvez ela não vai vir. Mas se você tomar uma decisão, o amor é decisão. Através do amor você vai perdoar. Não o sentimento, mas a decisão. Eu decido perdoar. Por mais difícil, por mais grave que foi essa situação que você sofreu, que você praticou ou que alguém praticou contra você, seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja os seus filhos, nós precisamos buscar ter o hábito de perdoar. Porque se onde não existe o perdão, existe o rancor, existe o amargor. Então, tem quantos casais, quantas famílias vivem hoje um amargor porque não conseguem mais ter uma intimidade porque não existe o perdão. Aconteceu alguma situação, só que essa situação ela não foi processada. Essa situação ela tá até hoje, às vezes coisa de muito tempo lá no passado. E essa situação ela está até hoje atrapalhando o relacionamento. Então você precisa decidir. Será que você quer passar o resto da sua vida com essa mágoa, com esse rancor? Ou será que você vai decidir, não, no dia de hoje, se eu escolhi estar, eu vou decidir perdoar. Eu vou dar mais uma chance, dar uma oportunidade. Porque, como diz a palavra, o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Então, somente através do amor você vai ser capaz de perdoar. E no ato de perdoar, você vai passar a ter uma vida muito mais livre, muito mais feliz, muito mais saudável. Você vai passar a ter um relacionamento muito mais saudável. Quantas mulheres sofreram traição do seu esposo, hoje vivem um amargor? Quantas mulheres terminaram o relacionamento? Ou também os homens terminaram o seu relacionamento e já tinham filhos, já tinham uma família estruturada, e você desistiu porque você não conseguiu de repente perdoar. Não é que eu estou dando razão ao que aconteceu de forma alguma, mas se existe o amor, você vai ser capaz de perdoar. Entender que aquela situação talvez aconteceu por coisas lá no passado, mas que precisam, coisas do passado devem ficar no passado. Se aquela pessoa está disposta também a ser perdoado, se aquela pessoa está disposta a mudar, às vezes é preciso dar uma nova oportunidade. Se aquela pessoa ela corresponde ao seu perdão, se ela está disposta a viver uma vida nova, e o perdão é o ponto inicial, talvez o seu perdão vai ser o ponto inicial de uma vida nova, de um relacionamento, de uma família transformada, você precisa perdoar. Por mais grave que tenha sido a situação. E às vezes a situação até mesmo está acontecendo agora. Você está vivendo uma situação agora. Mas você pode buscar a força em Deus, no amor que tudo suporta, e dizer: eu perdoo. Perdoo você. E eu acredito na restauração da minha casa, da minha família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Que essa situação é uma situação passageira, mas ela vai passar.
é passageiro. Eu acredito que um dia nós tivemos um propósito que foi planejado por Deus e eu vou lutar por minha casa, eu vou lutar por minha família com todas as forças, porque apesar da tristeza, apesar das dores, apesar das feridas, existe o amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta. Já falei, meus irmãos, mas quero aqui reforçar, nós precisamos buscar para termos uma família restaurada, para que possamos resgatar as nossas famílias, buscar novos lugares, buscar novas pessoas, até mesmo às vezes até se mudar para outro lugar. Se você está num lugar que está destruindo a sua família, peça a Deus que você possa sair desse lugar, às vezes próximo a pessoas, a situações. Peça a Deus para que você saia desse lugar junto com a sua família. Se afastar de pessoas, então buscar bons lugares, boas amizades, estar com boas pessoas. Já falei muito sobre isso aqui. Meus irmãos, nós precisamos, a chave para tudo isso é termos intimidade com Deus, e a intimidade com Deus ela vem através da oração. Uma família que reza, uma família que ora. Às vezes nem todo mundo gosta de rezar, mas se você estiver em oração, você vai ser essa ponte da sua família com Deus. Você vai ser esse escudo, você vai ser a base. Principalmente vocês mulheres, vocês mães, vocês esposas, precisam rezar pelos seus esposos, por sua família, pelos seus filhos. Uma mãe que ora, uma mãe que reza por sua família, por seus esposos, tem muito poder através de Jesus. Então a oração ela é a chave para uma família feliz, para uma família saudável, para resgatar a sua família. Mesmo que às vezes na oração a gente ache que não está sendo correspondido, mas Deus está nos ouvindo. E no momento certo Ele vai dar a resposta. Deus não desampara os seus. A gente vê tantos testemunhos de mães que não desistiram dos seus filhos, que passaram anos às vezes sofrendo, mas através da oração, da perseverança da oração, conseguiram restaurar, resgatar seu lar, sua casa, seu esposo, seus filhos, somente por meio da oração. A oração é muito poderosa. A oração é a intimidade, é você abrir as portas da sua casa para que Deus possa ser o centro. Os irmãos, nós precisamos buscar, como sempre e tudo, a Eucaristia. Porque a Eucaristia, levar a sua família, às vezes a Santa Missa, é o momento em que você vai estar mais próximo de Deus, você vai ter mais intimidade com Deus. Então busque a Santa Missa. Converse com a sua família, pelo menos nos domingos. Vá para a igreja. Busque a comunhão. Seus filhos são batizados, se você seu casamento, se você é casado, busque estar de acordo com as regras da igreja e com aquilo que o Senhor nos colocou, com os sacramentos do batismo, do casamento e tantos outros. Busque a igreja, busque a missa, Santa Missa, busque a Eucaristia. Porque é através da Eucaristia que a sua família será curada. Nós precisamos, meus irmãos, mais que tudo, não somente buscarmos ser servidos. Às vezes nós seres humanos temos uma tendência a querermos sermos servidos. Mas nós precisamos passar a servir. Quando servimos a Deus, como servimos a outras pessoas, como Jesus nos ensinou,
A nossa vida é transformada quando praticamos a caridade. Deixamos de lado o egoísmo e passamos a ser curados. Nós enxergamos situações, às vezes, de outras pessoas que vivem uma situação muito pior do que a nossa. A caridade, principalmente agora, final do ano, é um ato de generosidade. Você buscar ajudar outras pessoas, outras famílias, e a partir dali você vai ver que o seu problema talvez seja pequeno, porque tem tantas famílias com diversos outros problemas, com doenças, famílias que estão ali sofrendo, com fome, que não tem um lar, família que não tem quase nada dentro de casa, e você olha para sua casa, você olha para o seu casamento, meu Deus, famílias que brigam todos os dias, que estão totalmente desestruturadas, jovens, crianças com muitos filhos, adolescentes com muitos filhos, 2, 3, 4 filhos, ainda não chegaram nem aos 20 anos. Então você olha aquela família toda desestruturada, sem o mínimo de condição, aí você olha para sua casa e diz, meu Deus, obrigado pelo lar que eu tenho, que tantas às vezes eu reclamo por tantas coisas, por tantas situações, mas você olha para o seu lar e ali você vê que Deus age, Deus faz, e você dá graças. Então o ato de você servir, o ato de você praticar a caridade, ele vai ser canal de graça, canal de cura na sua vida e na sua família. Ensine os seus filhos a praticar a caridade, a ajudar o próximo, a estar atento, a servir. É tão bonito quando a gente serve na igreja, serve ao próximo. Isso tira de nós esse egoísmo que trazemos. Isso tira de nós esse desejo de outras coisas, e buscarmos na simplicidade, buscarmos a alegria de servir. Porque quando nós servimos, nós somos alegres. Não existe nada melhor do que servir. Podem ter certeza que servir é muito melhor do que ser servido. É no serviço, é na caridade que nós encontramos o retorno da alegria. Então, meus irmãos, no dia de hoje, esta semana, nós precisamos, primeira coisa, em resumo aqui tudo que falamos, colocar na nossa rotina práticas, sermos perseverantes, identificarmos tudo aquilo que tem influenciado a nossa casa de forma negativa, tudo aquilo que tem prejudicado a nossa família, e colocarmos, substituirmos por hábitos bons que vão lutar para que a sua família seja restaurada. E desses hábitos não precisam ser coisas grandiosas, mas coisas pequenas. Um abraço, um bom dia, um beijo, um carinho, uma pequena conversa, um momento de atenção. Pequenas coisas colocadas todos os dias, de forma rotineira, vão transformar a sua casa. Mas principalmente precisamos buscar a oração. Precisamos estar com Deus, porque Deus precisa ser o centro da nossa casa. E colocar Deus no centro da nossa casa é colocar Ele acima até mesmo das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Deixar Deus guiar a sua casa, a sua família. Ele que vai estar lhe protegendo, lhe blindando de todos os males. Tem muitas famílias hoje que, como já falamos aqui, estão dando espaço ao inimigo para entrar na sua casa. Por muitas coisas que às vezes você nem percebe. Seja um filme, seja uma música, seja por pessoas. Tantas coisas que têm influenciado o telefone, como já falamos. Mas precisamos aprender a colocar Deus no centro. Deus no centro não é Deus no meio dos nossos vontades. Deus acima de nós. Acima dos nossos desejos, das nossas vontades, de tudo aquilo. E ali, a partir dali, Ele vai fazer a obra. Ele vai cuidar. Eu lembro que eu participei de um retiro de carnaval, agora nesse ano, no início do ano, e eu passei 4 dias longe da minha esposa, da minha filha,
E ali eu ficava me perguntando, eu digo, Senhor, estou aqui em serviço, estou aqui em missão, mas dá aquela saudade, aquela coisa, como é que está a minha família? Ela ficou na casa da minha sogra. E ali o Senhor falava, cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Isso eu trago comigo. Então todas as vezes que eu abro mão, às vezes até mesmo, de estar, de ter um tempo com a minha família para servir, para cuidar das coisas de Deus, Deus ele retribui em dobro ou até mais, cuidando da minha família, cuidando da minha casa. E digo também que todas as vezes que eu tentei resolver uma situação sozinho, eu quebrei a cara, dei errado. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, Ele fez a obra através da sua providência. No momento certo, Deus ele providencia todas as coisas. E eu quero dizer no dia de hoje, repetir aqui a palavra, 1 Coríntios 13 ao 7. Vocês fiquem com essa palavra. Todas as vezes que surgir alguma situação, surgiu a situação no dia de hoje, surgiu alguma situação essa semana, você vai respirar fundo e você vai dobrar o seu joelho, vai orar a Deus, vai dizer, vai ler essa palavra. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vou repetir. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso vamos orar mais uma vez para encerrarmos a manhã de hoje, pedindo ao Espírito Santo que possa abençoar a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Que neste dia, que nesta semana, Deus possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família.